Olá, amados, faz bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 13, nossa última lição do segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, Classe de Jovens. É isso mesmo, nosso muito obrigado você que esteve conosco nesse segundo trimestre, mesmo em meio à pandemia, você que conseguiu fazer o uso do conteúdo dessa lição, você que conseguiu fazer uso dos subsídios e de todos os apoios que o ebdenfoco.com ofereceu para você. Muito obrigado, Deus abençoe você. E nós estamos agora encerrando esse segundo trimestre. A nossa oração é para que você tenha sido abençoado com esta lição, com o tema aí do livro de Josué. Estamos agora chegando ao final da nossa última lição com o tema Renovando a Aliança, né? Já aí nos dois últimos capítulos de Josué, capítulo 23 e capítulo 24. Nós vamos conhecer o final dessa história e também um pouquinho de como foi a história do novo Estado de Israel já na era moderna. Então é isso aí, o ebdenfoco.com agradece e louva a Deus pela vida de vocês que conseguiu fazer o uso desse conteúdo, conseguiu ministrar na sua escola dominical das formas mais diversas e que Deus possa abençoar a todos. Lembrando que já foi dito em outras ocasiões, em outros comentários, que a CPAD, né, a Ebden Foco sempre trabalha com um desenvolvimento das lições da CPAD para ajudar você que faz uso das lições da CPAD. Tudo que você já tinha das lições da CPAD nos outros trimestres, você terá nesse trimestre com a revista do ebdenfoco.com, tá? Os slides, os comentários em áudio, comentário em vídeo, subsídio em PDF, conteúdo extra, tudo que você já tinha, você terá com a revista do ebdenfoco.com. Então você acesse www.ebdenfoco.com e você confere lá, pode usar as revistas do ebdenfoco.com. Lembrando que essa revista é gratuita. Como eu disse, é da mesma forma que você usava as revistas da CPAD. Se você é assinante, você só paga o slide e todo o resto é gratuito. Agora, com a revista do Ebden Foco, você também só pagará o slide. A revista, que é só digital, você não paga. A revista é gratuita. Você entra no site do ebdenfoco.com, você baixa essa revista e pode imprimi-la se você quiser, para poder guardar ela ou fazer uso dela com ela impressa de uma revista física, e todo o resto do conteúdo, todo o outro conteúdo que a gente sempre disponibiliza vai estar lá gratuito para você. Além da nossa revista que nós estamos lançando, a CPAD vai estar trazendo de volta uma revista bem antiga, e nós também estaremos produzindo conteúdo, como sempre produzimos, desta revista para aqueles que preferirem usarem ela. E se você decidir fazer o uso de qualquer revista da Escola Dominical do terceiro trimestre de 2016 para cá, todo esse conteúdo já está na base do ebdenfoco.com. É só você acessar, tá? Então você vai lá, você que já é assinante, você então já tem os slides em PowerPoint e as aulas em vídeo, subsídio em PDF, a nossa revista de forma gratuita e todo o conteúdo extra para você. Se você está me ouvindo e me assistindo no YouTube, mas não é assinante do ebdenfoco.com, você pode se tornar assinante do ebdenfoco.com e adquirir, pagando apenas os slides, e todo o resto deste conteúdo é gratuito, inclusive a nossa revista. Lembrando também que o ebdenfoco.com está lançando o curso os 4 Cs da educação cristã, né? É um treinamento para professor. O irmão Herberson lançou o livro, né, os 4 Cs da educação cristã. O livro é pago, né? Você pode adquirir o livro aí pelos os canais de atendimento do ebdenfoco.com. Entre em contato aí com o irmão Herberson. E adquirindo o livro, você vai pagar o livro, claro,
mas o treinamento está na plataforma do ebdenfoco.com de forma gratuita. É um maravilhoso curso. Eu tenho o livro aqui, já li o livro. O livro ensina você a ministrar. Ó, eu como professor, como superintendente e como aluno também, que já fui, em algum momento também sou aluno, sei o quanto é importante o professor ter conhecimento para ministrar uma boa aula. Às vezes nós perguntamos por que a escola dominical tem tanta evasão de alunos. Muito também pela qualidade de nossos professores que são fracos. Esse material é um material que vai ajudar você a se tornar um professor de excelência. Então vamos lá, o nosso texto do dia: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Mesmo depois da morte de Josué e daqueles que o substituiu, o povo ainda continuou fiel ao Senhor, até chegar o período dos juízes. Síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. A história de Israel realmente é algo muito intrigante. Israel deixou de ser nação, Israel voltou a ser nação. Israel é uma faixa de terra no meio do deserto que produz alimentos, né? Produz inúmeros tipos de hortaliças. Mais de 70% do seu território é deserto, e o deserto floresce, o deserto de Israel. É uma faixa de terra minúscula, é um pequeno estado no meio do deserto, mas com um poder bélico excepcional, um serviço secreto, a Mossad, um dos mais extraordinários de todos os serviços secretos do mundo. Israel tem uma capacidade tecnológica que poucos países no mundo têm, uma medicina extraordinária, enfim, um país que foi destruído, um país que foi perseguido, um país que deixou de ser nada, volta a ser e em pouco tempo se torna uma das maiores potências do mundo. Certamente o cuidado de Deus está presente com os israelitas. O texto do dia é Josué capítulo 24, capítulos 14 a 21. Claro, o texto bíblico é pequenininho, mas toda a lição vai estar dentro dos capítulos 23 e 24. Nossa introdução. Depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. Parece que uma das assembleias possivelmente ocorreu em Siló, para uma despedida onde exortou o povo para que não desistisse de possuir o restante da terra prometida e continuasse a servir ao Senhor, né? No capítulo 23. Parece que a ideia de Josué nesse ponto era despertar o povo para concluir a conquista da terra, porque havia algumas partes que já tinha sido dividida, já tinha sido marcada, mas ainda havia habitantes na terra e precisavam ser expelidos. E parece que essa primeira reunião em Siló foi para despertar as tribos a continuar o processo de expulsão daquelas nações da terra prometida. A segunda parece ter ocorrido em Siquém, né? Quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Aí é nesse contexto que nós temos um dos versículos mais citados, mais colocados em motos, carros e, enfim, em vários outros lugares que os cristãos gostam de colocar, que é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nas duas ocasiões podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué está dizendo, basicamente Josué está dizendo, agora eu vou morrer, porque o meu tempo acabou. Eu já sou velho, já estou cansado, tenho muitos anos de vida e eu vou seguir o fluxo natural, como todo ser humano,
como todo ser vivo, e morrer. Josué se despede de seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Com certeza, Josué está falando daquilo que há dentro da terra, né? No resquício dos povos conquistados, que certamente ainda há muitos altos lugares de adoração, templos, porque esse povo já não era tão nômade assim como era Israel, eles já estavam fixos na terra, então eles já tinham templos, já tinham lugares de adoração, e Josué está exortando que esses lugares fossem substituídos, fossem destruídos pelos israelitas. Então o povo renovou a aliança com Deus para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas, né? O grande capitão chega ao fim o seu ministério e ele alegremente e com o coração descansado, a mente também tranquila, desafia o povo a ser fiel ao Senhor, porque ele estava chegando os dias finais da sua vida e tinha a consciência limpa de que tinha sido fiel e tinha feito o melhor que podia pela causa de Deus. Assim, nós também devemos viver as nossas vidas, que no final dos nossos dias nós tenhamos a paz e a tranquilidade que teve Josué, e assim, então, nós podermos terminar a nossa carreira com a nossa consciência limpa, com o nosso coração leve, de que fizemos tudo aquilo que podíamos pela causa de Deus. Nosso primeiro tópico: Josué reúne o povo em Siló. Primeiro ponto diz: Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar e que sua partida para Canaã celestial estava próxima. Josué então diz para o povo que a missão dele era deixá-los em Canaã, na terra de Canaã, na Palestina, mas Deus já estava chamando ele para Canaã celestial. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado: esforçai-vos. Nós precisamos entender que a relação do homem com Deus é pela graça, mas há uma luta constante da natureza carnal com o espiritual. Há uma luta constante, né? A gente precisa entender que a vida cristã é uma batalha e nós precisamos nos esforçar. Quando nós nos esforçamos nas nossas batalhas, é uma prova de que nós estamos rejeitando o pecado. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Depois, Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem o Senhor, decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz, né? Josué então diz para o povo que a chegada em Canaã não terminava as lutas nem as responsabilidades para com Deus. Ainda havia terras para serem conquistadas, ainda havia muitos inimigos que precisavam ser derrotados e tinha a responsabilidade para com o Senhor e sua lei. A terra de Canaã não era um lugar para as pessoas viverem ociosos e nem desligados de Deus. A terra de Canaã era um lugar onde o povo ia cultivar, ia prosperar, mas ia adorar a Deus e cumprir o seu propósito. Por fim, advertiu que não aceitasse casamentos mistos. Deus ama tanto seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência.
essa é uma questão que nós já falamos em outras lições, que não é uma questão pessoal, né? É uma questão religiosa, né? A ideia do não casamento misto até hoje é uma ideia religiosa, porque nós sabemos que é muito difícil pessoas de crenças diferentes conviverem bem, muito menos dentro da própria casa. Você pode imaginar a esposa cristã e o esposo não. Ela se arruma para ir para a igreja e ele se arruma para ir para o bar. O homem cristão e a mulher espírita, eles se arrumam para orar e ela se arruma para invocar, para, sei lá, fazer os seus rituais. Não faz o menor sentido. Esse princípio de Deus, desde a criação do seu povo, ele é um princípio muito importante, que Paulo fala lá em Coríntios, que não devemos vivermos em jugo desigual, porque não há comunhão entre trevas com a luz. Quem se propõe viver em um jugo desigual está se propondo a viver em sofrimento. A justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que, como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus, todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Josué está dizendo para o povo que as promessas de Deus foram cumpridas. Josué está dizendo para o povo que Deus foi fiel e é fiel naquilo que ele fala. Ele falou, ele cumpriu tudo o que ele havia falado. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Se as promessas de Deus se cumpriram, mas as suas ameaças também. A aliança de Deus com Israel era uma aliança muito peculiar, que dependia, alguns momentos, melhor dizendo, não dependia, mas havia cláusulas dentro desta aliança de que o povo obedecia e Deus respondia. Mas se o povo desobedecesse, Deus castigaria. Deus é longânimo e misericordioso, mas não é injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Romanos 6:23. Como diz meu pastor Nilton Gonçalves, não sirva ao pecado. Ele é um péssimo patrão. O pagamento dele é a morte. Segundo tópico, a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Josué 24, verso 2 diz: assim diz o Senhor Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés, Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus. Parece que Josué faz aqui uma retrospectiva, mergulhado aí em um saudosismo, mas é importante, é muito importante, porque Josué precisava dizer para o povo qual era a história do povo. Josué está dizendo para o povo: esse era o passado de vocês, esse é o presente de vocês, e disso da compreensão do passado de vocês, da compreensão do futuro, melhor dizendo, da compreensão do presente, do que vocês fazem com o presente, irá determinar o futuro de vocês. Vocês lembram que vocês eram pagãos, desde Abraão e Tera, vocês eram pagãos, adoravam deuses, mas Deus tirou Abraão
lá daquele antro de idolatria, preparou ele, fez dele vir uma grande nação, uma nação dele que não adora outros deuses. E agora vocês estão aqui. Lembra de tudo que Deus fez por vocês. Vocês agora não podem esquecer do que Deus fez por vocês. É importante, como diz o pastor Luiz Saião, conhecer o passado para viver bem o futuro e para viver bem o presente, melhor dizendo, desculpe, para ter um belo futuro. Sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus, né? Josué fez todo esse discurso, lembrou de toda a história do povo, da saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, de tudo que Deus fez, do período no Egito, de todas as batalhas, de todas as vitórias. E Josué falando isso para o povo e sempre reforçando o que é a tônica do livro. Todas as conquistas de vocês foram por Deus, não foram por vocês mesmos. Todas as nossas conquistas são por Deus. Se vencemos o pecado, é por causa da graça de Deus. Se somos curados, é pela graça e misericórdia de Deus. Se recebemos dons espirituais, é pela graça de Deus. Se temos famílias abençoadas, é pela graça de Deus. Se respiramos, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Não obstante todas as batalhas, porque as batalhas são naturais na vida de quem existe, né? Mas é a graça de Deus quem nos capacita para vencer qualquer gigante. O memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou ao povo a servir ao Senhor, como ele e sua casa. O célebre versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês tomem a decisão de vocês. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué então chamou o povo e disse: vocês eram pagãos quando Abraão saiu de Ur. Eram pagãos, adoravam deuses. Vieram no tempo do Egito, os pais de vocês adoraram deuses também, pecaram. Vocês vieram para a terra de Canaã, de um povo pagão, cheio de deuses estranhos. Mas vocês têm um Deus, o Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra. Agora, vocês vão tomar uma decisão. Ou vocês adoram os deuses de vossos pais, lá em Ur dos Caldeus, os deuses dos pais de vocês no Egito, ou vocês adorem os deuses dos nativos aqui de Canaã, ou vocês decidam adorar ao Senhor, nosso Deus. É onde Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês precisam tomar a decisão de vocês, porque a fé é uma decisão pessoal de cada um individualmente. Ninguém crê pelo outro. Nós cremos porque pessoalmente conhecemos Jesus. É por isso que cremos nele. E Josué estava despertando o povo para isso. Cada um, no seu tempo, adorou diversos deuses. Mas vocês têm um Deus que é pessoal, um Deus de vocês. E vocês precisam tomar a decisão de adorá-lo ou não. Se adorá-lo, vocês serão guardados. Se não adorá-los, vocês se tornarão pagãos, e assim como os pagãos serão expelidos da terra. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma pedra grande, dizendo que ela servia para prestar testemunho da aliança que o povo havia feito, do compromisso que o povo havia feito. O que Josué estava dizendo é que Deus, que estava gravado na memória de Deus, assim como aquela
pedra seria indestrutível, a ação do tempo não iria destruir aquela pedra, também não destruiria da memória de Deus o compromisso dos israelitas com Deus. Eles tinham Deus como testemunha de tudo o que eles haviam feito. Josué e Eleazar morrem. Então, a morte de Josué e o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar. No capítulo 24, verso 29 até o 33, nós vemos ali esta perícope onde faz essa narração, né? A conclusão do livro, óbvio, foi feita por alguém que já posteriormente, porque narra a morte de Josué. E, claro, Josué não iria narrar a própria morte. O livro de Josué vai até certo ponto, e quando começa a narrativa da sua morte, já são adicionados depois. Tem? Nós, a partir do verso 29, nós vemos então a morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar. Esse é o fim do livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas, mas também de muitas conquistas. Terceiro tópico, um salto para o futuro. O renascimento de uma nação. No século XIX surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à terra, né? Esse movimento chamado sionista, né, ele foi criado no final do século XIX, mais ou menos ali por volta de 1890, por intelectuais judeus que pregavam a volta dos israelitas dispersos pelo mundo a um território que hoje é o território de Israel, né? Porque Israel havia deixado de ser nação, e esse movimento começa a influenciar políticos de diversas nações para que também defendesse a ideia de que o povo voltasse para a terra natural. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos, né? O Império Otomano, para quem não sabe, foi o maior império islâmico que já existiu. Esse império era enorme, dominava muitas nações na Ásia e também durou um período de 1299 a 1922, com o final da Primeira Guerra Mundial. Com a queda do Império Otomano, aquela área da Palestina passou a ser dos britânicos, né? Deixou de ser uma área tipicamente islâmica, apesar da presença dos islâmicos, mas passou a pertencer a um estado ocidental, a um país ocidental que foram os britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve seu auge na Europa, a partir de 30 e 40, pela perseguição nazista. A perseguição nazista, claro, a perseguição da Alemanha de Hitler, no início aí que deu início aí à Segunda Guerra Mundial. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à terra. Todos os árabes sempre foram contra o retorno de Israel para a sua terra. Todos os árabes sempre odiaram Israel. Todos eles. Em 1947, porém, finda a Segunda Guerra Mundial. A ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha foi ministro do presidente Getúlio Vargas. Ele presidiu essa sessão da ONU nesse dia e deu o voto de Minerva, que aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e árabes não.
desde Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel, né? O Ben-Gurion foi um sionista e foi um dos principais líderes do sionismo, né? Ele foi quem assinou a declaração de independência do novo Estado de Israel e se tornou o primeiro-ministro do novo Estado de Israel. Ele era um pacifista, né? Apaixonado pelo povo israelita, né? Um israelita apaixonado pelo seu povo, mas ele era um pacifista, né? Ele conseguiu, né, pela graça de Deus, se desvencilhar dos outros núcleos radicais que queriam a criação do Estado e de forma legal, sem conflito, conseguiu que a ONU declarasse Israel como um Estado independente. Guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Essa guerra, você não faz ideia. 1948 foi a criação, foi a assinatura do novo Estado, a independência de Israel. 24 horas ou menos, as pessoas dizem que em menos de 24 horas, né, em que o Israel se torna uma nação, ele já começa a sua primeira guerra contra Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque. Uma guerra que não foi pequena, uma guerra que trouxe grandes prejuízos. Pelo menos 1% da população foi morta. Durou aproximadamente 15 meses essa guerra e morreu cerca de ou até mais de 6.000 israelitas. Mas Israel não perdeu a batalha. O que é grandioso é que um Estado recém-criado lutou contra 5 nações já consolidadas e poderosas no Oriente, mas prevaleceu porque Deus o fez prevalecer. Assim como no passado, no presente, Deus ganhando as guerras de Israel. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. Eles não só permaneceram, como conquistaram nessa época de batalha. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus. E aqui os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência, né? Só corrigindo o que eu falei antes, foi 1947, né, a assinatura da independência de Israel, e 1948, 24 horas depois, a primeira grande guerra com esses países árabes que tentaram destruir Israel. Foi essa guerra prolongada, que acho que a maioria das pessoas acabam nem sabendo sobre ela, mas foi uma guerra prolongadíssima que morreu muitos judeus, mas Israel saiu vencedor. Porém, Deus mais uma vez guardou seus filhos. É isso aí, Deus mais uma vez guardando Israel. A imigração dos judeus continuou forte em 1964. Como contraponto, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, sob o comando de Yasser Arafat. Yasser Arafat. Quem foi Yasser Arafat? Yasser Arafat, ele foi o primeiro líder palestino de grande proeminência. Radical, pense sempre nisso, lembre sempre disso. Yasser Arafat, o Estado palestino é radical. Yasser Arafat era radical, terrorista, e ele em 1994, quando ele fez um acordo de paz com o então primeiro-ministro de Israel, fez ali um acordo, um cessar-fogo, não foi um acordo de paz, não é nem considerado um acordo de paz, mas um cessar-fogo. Ele ganhou o Nobel da Paz. O cara radical que atacava pessoas recebeu aí um prêmio Nobel da Paz, né? Típico das organizações mundiais das Nações Unidas. O genro do rei do Egito é capturado pela Mossad, né?
e faz um acordo com a Mossad porque o Egito está preparando um ataque a Israel e ele se torna um infiltrado de Israel dentro do palácio do Egito, né? O que evita algumas tragédias. É um filme muito legal e existem muitos filmes bons que você pode assistir e aprender um pouco sobre a história moderna de Israel. Em 1973, o Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Em 1979, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, assinou um tratado de paz com o Egito quando devolveu a península do Sinai. O clima de tensão, porém, continuava aceso na Palestina, e quando Israel contra-atacou e ocupou em 1982 uma das bases que eram usadas para o lançamento de foguetes pela OLP contra o Estado sionista no sul do Líbano, o Irã financiou a criação do grupo terrorista Hezbollah. Agora, o Irã entrou também na parada para poder destruir Israel. Mas, mesmo o Irã pensa duas vezes antes de tomar qualquer atitude contra Israel, porque sabe a potência desse país. Observar esses episódios fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, e dizem, devoramo-la. Lamentações 2:16. É muito verdade. Israel é uma minúscula terra no deserto do Oriente, odiado por todos à sua volta, mas é um país extremamente próspero, é um país extremamente abençoado e com certeza querido por muitos que amam a Deus. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessas de Deus, mas Deus guarda os seus. Das intifadas até os dias atuais. Até o momento já aconteceram 7 intifadas. Intifada é uma palavra árabe que significa agitação, levante, revolta da população civil da denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se em 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz com a OLP, liderado por Arafat, quando Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro. Foi esse daí que assinou o primeiro acordo de paz, né, entre os palestinos, e esse acordo de paz deu ao Yasser Arafat o Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte, no ano de 1994. Entre 2000 e 2005 aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a construir um muro para proteger seu território na fronteira com a Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão, além do milenar desentendimento étnico por causa dos conflitos do século XX. Cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e seus descendentes hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçados. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Senhor. Hoje o primeiro-ministro de Israel é Benjamin Netanyahu, considerado um homem extremamente conservador e de pulso forte contra todos os árabes. E a nação de Israel, com a liderança de Benjamin Netanyahu, tem crescido cada vez mais, se fortalecido cada vez mais. As suas alianças com os Estados Unidos tornou, sem dúvida, um dos países mais poderosos militarmente de todo o mundo, mas sem dúvida o mais poderoso do Oriente. Conclusão: Josué e Eleazar partiram para Canaã Celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas boas e más sobre a vida dos hebreus, assim como é na vida de cada um, né? Até os dias atuais, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Em Apocalipse nós temos
A visão de João, o Cordeiro de Deus com um livro. E ele é que abre o livro. É o único que tem o poder para abrir o livro. Esse livro é o livro da história. Deus tem o controle da história. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário, final do nosso trimestre. Se prepare para o terceiro trimestre e, de acordo com as possibilidades, o ebdemfoco.com está aqui para contribuir com você. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.